Olá, eu sou Estelle Brocanelli e este é o A Vida em Foco, um espaço simples, mas com muita verdade. Aqui a ideia é sentar e ouvir como se ouve história de vida. E o nosso convidado hoje é o Joel Figueiredo. Seja bem-vindo. Obrigado. Pode se sentar. Licença. A gente escuta tanto sobre carreira, propósito, vocação profissional, mas pouco se fala de quem atravessa por dentro de tudo isso. Então, este podcast é para esse espaço. A gente ouvir histórias profissionais de quem se vive o dia a dia de cada profissão. Joel, comissário de bordo há quase 2 décadas, e eu entendo que, pela forma que eu conheço você, a tua história que você já me trouxe, você fez da sua profissão a sua maior paixão. E diga-se passagem que foi um caminho de liberdade. Foi. Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem está assistindo, né? Foi. Foi realmente uma paixão desde sempre, desde que eu me conheço por gente, né? Você e mais os nossos amigos mais íntimos acompanharam isso, né? Que há quase 20, são 16, completando 17 anos agora de voo, de realização. Uau! É. Bom, como é de costume aqui do podcast, eu dedico um poema aos nossos convidados, né? E é óbvio que tem o seu aqui para eu citar. Vamos ver. Aos 15 anos, vi um outdoor. E ali, sem saber, já tinha embarcado. O sonho começou antes do uniforme, antes da mala pronta, antes do voo. A vida disse ainda não, mas ele esperou e aos 18 correu atrás. Não do avião, mas da liberdade. Quis sair do interior, mas não fugir de si. Quis ver o mundo, mas também ser visto de verdade. Em janeiro de 2008, o voo deixou de ser sonho e virou rota. 20 anos entre céu e terra, decolando e aterrissando, por fora dos aeroportos e por dentro da própria história. Carrega sorrisos, choros, altos, baixos e tudo aquilo que não cabe na mala. Porque quem voa por dentro também voa diferente. E hoje, com os pés no chão e o coração ainda atravessado de céu, eu te pergunto, Joel, de tudo isso, o que mais te ensinou a vida? Eita! É realmente é difícil ouvir isso e não ficar repassando, né, tudo o que aconteceu e tudo que acontece na vida da gente. A paixão pela aviação me ensinou muita coisa, mas a aviação me ensinou muito mais coisas, né. É uma profissão maravilhosa, incrível, e me trouxe para minha vida um olhar mais atento para o ser humano, um olhar mais criterioso, talvez seja a palavra. Eh, a gente consegue perceber com outros, colegas de profissão, o quanto, os comissários, principalmente, né, comissários e aeromoças, ou comissárias de bordo, como se fala hoje em dia, né, antigamente aeromoça, a gente consegue perceber o outro. Que eu acho que é uma coisa que falta bastante hoje em dia, eu perceber o outro. Eu acho que a lição maior de toda essa carreira é perceber o outro. Que lindo, né? É, Bom, então, vamos começar as bora perguntas. lá. A gente vai voltar um pouco, como se fosse um túnel do tempo, e eu quero conhecer um pouco o Joel criança. Como que era você antes do sonho, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem nem noção do que a gente quer ser e qual profissão a gente vai seguir. Como que foi essa época? O Joel criança era um garoto simples, de uma família humilde, bem humilde e não tinha muitas perspectivas, assim, não tinha muitos sonhos, né. Eu não me
Eu me enxergava naquele local onde eu estava, me sentia muito diferente de todas as pessoas e apesar de amar todos os meus familiares, né, ter uma relação boa com meus familiares, eu não me encaixava, eu simplesmente não me encaixava. Uhum. Em nenhum na escola, nem com os amigos mais próximos, nem com a religião que veio, de família, Uhum. simplesmente eu não me encaixava. E naquela época a gente já começava a trabalhar muito cedo, né, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, uma profissão que nem sei se existe mais, chama office boy, né, uma Nossa. cidade, de uma região metropolitana de Curitiba, chama Araucária, e até então eu nunca tinha saído de Araucária, nem pra Curitiba eu frequentava, assim, eu tinha 14 anos na verdade, né, e minha mãe sempre Uhum. trabalhando, enfim, a correria da família. E com 14 anos eu comecei a trabalhar numa transportadora em Curitiba, como office boy, e aí, naquela época, para trabalhar de office boy você precisava conhecer a cidade toda, e eu não conhecia nada. Uhum. Uhum. E a minha primeira chefe virou e falou pra mim: "Mas você sabe falar?" Tipo na entrevista assim, né: "Mas você sabe falar?" Aí eu falei: "Sei falar." Daí ela falou: "Bom, então se você sabe falar, quem tem boca vai a Roma." Daí eu falei: "É", tipo, um garoto tímido e fui. E nessas andanças aí no meu trabalho, foi quando eu me deparei com um outdoor, que você bem falou Uhum. No poema? no poema. Enfim, eu acho que eu já criança era esse, um garoto meio perdido, meio deslocado, na verdade. Brincava. Brincava, brincava. Não muito, mas brincava, assim. É porque 14 eu acho que, assim, eu não tenho muitas lembranças, assim, de muitas brincadeiras, assim, com os amigos, assim. Uhum. Não, tinha sim uns momentos, assim, de brincadeira, mas não são. Na verdade, a sua pergunta me faz pensar que eu não consigo me lembrar, assim, muito de brincar, brincar. Brincava, Uhum. mas nenhuma lembrança muito forte, assim, sabe. Uhum. A infância seguiu, né? É, Seguiu. seguiu. Aham. Aos 15 anos, você viu aquele outdoor dos comissários, né? Que na Uhum. época chamava É, era aeromoça. um outdoor enorme, assim, e estava escrito "Cursos para aeromoça", embaixo "Comissário de bordo". E eu não Ah. sabia o que que era comissário de bordo. O letreiro maior dizia aeromoça, né. Aeromoça eu sabia o que era. Uhum. E aí, na época, inclusive, eu não tinha celular, não tinha, né, e eu fiquei repetindo o número na cabeça, né, porque eu não tinha Nossa, como anotar, eu não sei se eu tinha caneta na época, eu sei que eu fiquei repetindo o o número, número. que era bem comum quando eu precisava, gravar alguma coisa, no trabalho mesmo, eu ficava repetindo, repetindo, Sim. repetindo. Enfim, fui fazer as coisas que eu tinha para fazer, e eu lembro bem que nesse dia, eu tinha ido numa unidade da Unimed entregar uma documentação da empresa, e era muito próximo, né, e eu fiquei repetindo, 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 aí quando eu cheguei na unidade, eu fiz o que eu tinha para fazer e esqueci. Quando eu cheguei no trabalho, um número veio na minha cabeça. Olha só. Tipo assim, veio do nada na cabeça, e aí eu não conseguia lembrar da onde era o número, mas eu lembrava, eu sabia que se eu tinha que lembrar, se eu fiquei repetindo para lembrar, era alguma coisa importante, então eu liguei. E aí a recepcionista da escola me falou, do curso de aeromoça, daí eu falei: "Ah, tá, mas é para menina?" Daí ela falou: "Sim, mas é para comissário de voo também." Deu: "Mas o que que é comissário de voo?" Daí ela me explicou: "É a mesma Explicou. coisa, só que homem." Aham. E aí foi quando Uau. despertou, eu falei assim: "Cara, eu Uhum. posso ser isso." E antes de você ter visto esse outdoor, então não existia a ideia do voar. Não cogitava isso. Existia a ideia de voar, mas voar para longe, entendeu? Eu Como quero fugir passageiro, ir daqui. para qualquer lugar, assim, tipo, a minha mãe tinha uma patroa que ela, foi muito marcante isso para mim, porque ela viajava muito, né, ela fazia muitas viagens internacional. E numa dessas viagens internacionais, ela comprou vários cartões postais, na época, né, vendia Aham. cartões postais, que era da Itália. E ela mandou pra mim. E aí eu sabia que, tipo, eu quero conhecer esse lugar, eu quero viajar, eu não vou ficar aqui, eu preciso sair daqui. Eu queria É. viajar, era isso. É exatamente como esse podcast traz, né? Da vida que somos, as histórias que nos tocam, né? Então, olha só. Exatamente. Nosso viver toca a vida de alguém, assim como o viver de outras Pessoa. pessoas tocam a nossa vida. É. E eu me lembro muito dessa patroa da minha mãe, porque minha mãe falava muito bem dela, né, minha mãe trabalhava de diarista nessa casa. Uhum. E ela era meio doidona, assim, sabe, toda uma mulher, era professora universitária, e pra frente, não tinha marido, viajava.
E eu falava assim: "Nossa, que mulher desculpa a Não. palavra, mas, tipo, na Uhum. minha cabeça eu pensava: "Nossa, essa mulher ela não Incrível, depende de viaja pra ninguém, ela caramba. viaja sozinha, ela é professora universitária", tipo, na verdade as minhas referências são todas mulheres, né, então, né, É? né. Tá. Entre o menino que sonhou e o jovem que poderia se tornar comissário aos 18 anos, existia um tempo aí. Aham. O que você fez durante esse tempo? Como foi sua vida? Bom, trabalhei, né, trabalhei muito, né, dos 15 aos 19 eu trabalhei nessa mesma empresa, e eu também tinha uma vontade muito forte de servir o exército, né, então com 19 eu fui para o exército, fiquei 1 ano e meio mais ou menos, servi, num quartel próximo aqui da cidade de Araucária, na Lapa. Foi uma experiência incrível, foi realmente muito, muito, muito boa para mim, para minha vida, para as minhas decisões. E ali, até então eu vivia algo que não estava muito definido, assim, para mim, né, religião, sexualidade, enfim, coisas pessoais. E ali no quartel foi um momento em que eu, tipo assim: "Não, eu preciso me libertar disso", enfim, né. Foi o momento que eu defini praticamente, que eu olhei para o espelho e falei: "É você, você é assim, tá tudo bem, tá tudo certo". E aí eu saí do quartel, voltei para essa mesma empresa, né, porque Uau! eu saí do quartel, na semana seguinte a minha chefe, essa que falou: "Quem tem boca vai a Roma", me ligou e falou: "Eu fiquei sabendo que você saiu do quartel". Daí eu falei: "Sim, saí". Daí ela falou: "E você não vai voltar?" Eu falei: "Mas você me quer?" Ela falou: "Segunda-feira esteja aqui". Então voltei, trabalhei mais um tempo ali. E nesse tempo, né, já posso fazer o curso, aí já estava fazendo o curso ou não, eu fiz o curso antes, eu fiz um curso não, mentira, fiz o curso depois. Foi com Depois 19, na verdade, que eu uhum, fiz isso. Quando eu saí do quartel, logo entre 19 e 20, né, uhum. foi isso. Aí fiz o curso de comissário e estava fazendo um outro curso técnico, né, que, enfim, a vida continua e isso é uma coisa que todas as pessoas que gostam da aviação, que se preparam elas precisam ter essa consciência, né, tipo, a aviação é uma coisa muito legal, você precisa investir nela, mas ela não pode parar a sua vida. E foi exatamente o que eu pensei, né, não queria parar a minha vida, então eu fiz um curso técnico. Nesse curso técnico, bem no começo, eu conheci o meu companheiro, meu marido, que está comigo até hoje, e aí vão-se quase 20 anos, completados já, vão completar 20 anos. E, enfim, e aí conheci ele e a gente começou, um relacionamento em uma semana, tipo, literalmente casei em uma semana. E foi isso, e aí trabalhando, daí troquei de emprego, mas ali nunca esquecia da aviação. E várias amigas que tinham feito o curso já estavam entrando, porque naquela época, 17 anos atrás, mais, né, dá uns 20 anos quase atrás, as companhias, elas preferiam contratar mulher. Ainda tinha esse estereótipo, né, bem forte. Então elas contratavam muitas mulheres, então era mais mulheres e um pouco de homem. O que hoje em dia já não existe mais isso, é igual. Mas aí as minhas amigas foram entrando e elas me ligavam e: "Não desiste, não desiste, não desiste", larguei tudo e fui trabalhar numa escola de aviação, que é a escola que eu fiz o curso. Na mesma Hum. função que aquela menina que me ligou, aquela vida que me tocou, eu estava ali tocando outras vidas. Então eu fiquei ali mais ou menos 1 ano, e aí eu fiz o processo de seleção em 2007. Era já para ter começado em 2007, mas acabou que por algumas burocracias, eu comecei dia 7 de janeiro de 2008. Uau! Muita coisa, muita coisa. Bom, o tempo passou e a adolescência já não era só um desejo, e sim realização da sua profissão. Então, como foi esse início da passagem? Não é a passagem, né? Quando você entrou na aviação e se percebeu comissário de bordo. Então, quando você entra na aviação, vindo de uma realidade muito simples, né, que era a que eu estava, então eu tive um impacto muito grande. O meu primeiro salário, não querendo parecer arrogante, mas o meu primeiro salário, quando ele caiu na conta, tipo assim, você entra, faz um treinamento todo, né? E no caso, na época, o meu treinamento levou acho que uns 4 ou 5 meses, e aí eu fui voar.
E meu primeiro salário de voo, quando ele caiu na conta, eu chorei. Eu chorei bastante, porque era uma realidade que para muitos pode ser assim, tipo, ah, é uma realidade ok, mas para mim, da onde eu vim, era uma coisa assim, tipo, muito, 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 muito acima das minhas expectativas. Porque até porque assim, ó, muitas pessoas procuram aviação justamente por causa do salário, né, elas procuram trabalhar com isso para ter um salário melhor, que não era a minha realidade. Eu queria trabalhar na aviação porque eu amava a aviação, né. Então, eu sabia sim que tinha um salário melhor, e enfim, que eu teria umas condições melhores, que eu poderia viajar com mais facilidade, enfim, eu sabia de todos os benefícios que tinha, mas o que me motivou era a minha paixão. Então, quando o salário veio, ele realmente impactou, assim, de uma forma muito eu lembro como se fosse hoje, quando eu olhei, eu chorei, enfim. Esse primeiro momento foi isso. E aí a aviação foi entrando aos poucos e o dia a dia foi entrando. Apesar de eu ter trabalhado já desde os 14 anos, né, então Sim. ter uma boa experiência, enfim. Aqueles primeiros momentos da aviação, hoje, com a maturidade que eu tenho, olhando para lá, eu vi que eu era um garoto bastante imaturo, né, bastante imaturo, o que não é nada, incomum. A maioria das pessoas que entram na aviação, depois de 4 anos que eu fiquei na aviação, eu passei a dar instrução de voo. Então, eu recebia os comissários novos para dar instrução na empresa. Então eu me via todas as vezes que eu ia dar uma instrução para um menino vindo de um interior, o que não era raro acontecer, eu me via naquela pessoa. Então eu via aquela imaturidade que eu tinha lá no começo, que eu acho que é muito natural de cada um, né. Sim. Basicamente eu acho que foi essa a introdução da aviação na minha Uhum. vida, O né. deslumbre, né, tipo: "Nossa, agora Exatamente, eu a sou como". palavra é exatamente essa, o deslumbre. Tipo, totalmente deslumbrado, porque eu sou comissário, porque, né, porque eu cheguei, porque eu consegui. Até porque, quando você está fazendo um curso que está muito distante, no caso, você está em uma outra cidade que não é São Paulo, ou que não é Campinas, ou que não é o Rio de Janeiro. São as maiores capitais, aonde se fala muito da aviação, onde se tem muito sobre aviação, a mais próximo das companhias aéreas. E no Rio Grande do Sul, eu acho que também tem muito disso, a aviação é muito forte, né. Quando você está longe, tudo é muito distante, né, e naquela época muito mais distante, né, porque a internet, enfim, não era muito mais distante. Todas as pessoas falavam, e assim, não era uma ou outra, todas as pessoas falavam: "Você não vai conseguir, você só joga dinheiro fora no curso". Enfim, não tinha Uhum. tirando a minha mãe tirando a minha mãe, eu não consigo me lembrar e a dona da escola, né, tirando essas 2 pessoas, eu não consigo me lembrar de ninguém que olhasse: "Não, você vai conseguir, vai dar certo", tipo, não me lembro. Eu não me Caramba! lembro. Quando eu casei, eu não voava ainda. E eu contei para o meu marido: "Não, olha, então", até então, né, era um namorado, né. Falei pra ele: "Ó, então eu fiz um curso de comissário de voo e pode ser que eu entre aí na profissão e a gente não vai ficar tanto tempo juntos". E foi muito engraçado, porque ele e um amigo muito próximo, eles começaram a rir e começaram a fazer uma piada, assim, sabe. "Não, não, logo você vai estar lá em São Paulo". Daí começaram a imitar aquelas pessoas que ficam na van em São Paulo, sabe, gritando: "Ah, vai pra Uhum. tal lugar, não sei o quê", tipo, zoando mesmo, assim, brincando comigo. E eu entendo, eu super entendo que não foi maldade, né, não Ah, era uma mas não maldade. vale. Mas não era uma maldade, eles só estavam Sim. realmente, Não, aquilo me entendo. impactou de uma forma que, tipo assim: "Ah, eu não, eu vou ser agora eu vou ser, entendeu? Estão me zoando, agora eu vou ser". Diferente, né, de hoje em dia, talvez as pessoas pudessem falar que seria um bullying, mas enfim, não sei se era, mas enfim. No futuro, as coisas aconteceram da forma correta e eu não posso nem reclamar do meu marido, porque todos os processos de seleção que eu fiz para aviação, deste meio tempo de fazer o curso e entrar em 2007, quando eu fui aprovado, foram 5 processos. E todos Uhum. os processos de seleção, na época, tinha que ir para São Paulo, tinha que ter dinheiro, Hum. tinha que, enfim. E o meu marido sempre estava ali, não, a gente dá um jeito, não, você vai, não sei o quê. E foram 5 processos, eu passei no quinto. Um quarto processo foi muito engraçado, quando eu recebi a negativa, que eu tinha reprovado,
eu não me lembro o que que ele estava fazendo, que ele não estava em casa, mas ele ligou para minha mãe e falou assim: "Eu estou muito preocupado com o Joel, fica lá com ele". Eu lembro, foi alguma coisa assim, tipo, que ele falou, sabe, que eu estava muito mal mesmo, porque você receber um não, você fazer um processo seletivo, independente se para aviação ou para qualquer coisa, é o seu sonho. Você, né, desempenha muita energia ali para aquilo, e aí você não passa, é bem destruidor. Então ele estava bem preocupado nesse quarto processo. Mas enfim, deu certo. E depois de 2 anos e meio, 3 anos que eu estava voando, ele também virou comissário e ele também entrou na mesma companhia que eu estava voando. Então, acho É, que são coisas da vida, né, assim. sim. Mas é esse processo, assim, que é difícil. Em primeiro momento era o deslumbre, né, que eu acho que é até natural alguém ter esse deslumbre de você querer tanto alguma coisa, e aí você conseguir, né, Sim. basicamente isso. E depois veio a maturidade. A vida vai tocando na gente, a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai Uhum. melhorando as coisas, né, vai se melhorando como pessoa. E aí, enfim, eu acho que dar a instrução na companhia aérea Sim. foi o que mais me ajudou a melhorar como pessoa, assim, pra sair desse deslumbre. Antes de você ser comissário de bordo, você tem uma formação, né? Sim, eu fiz, um curso técnico de segurança do trabalho. Trabalho. Eu cheguei a trabalhar na área de segurança do trabalho. Em 2022 eu saí da aviação, voltei para a área de segurança do trabalho, Em e 2022. 2022, Sim. isso. Depois foram aí quase 15 anos, né. Uhum. E aí eu saí, na verdade eu não saí, saíram comigo, né, É. mas enfim, são coisas da vida. E aí eu saí da aviação, voltei para a área de segurança do trabalho, que é uma área que eu gosto muito, assim. A gente precisa ter, como eu já falei em um outro momento, a vida continua. Se Sim. você não está no teu no fazendo o que você sonha para sua vida, a sua vida continua. Os boletos chegam, você, enfim, você precisa sobreviver. E É. aí você vai procurar algo que não seja o seu sonho, mas que seja bom para você, Uhum. né. E no caso da área de segurança do trabalho, nunca foi meu sonho, mas foi uma coisa que as coisas foram acontecendo. É uma área que eu gosto muito também, não deixa de ser uma área de contato com pessoas. Enfim, e aí em 2024 eu voltei para aviação. A gente diz, Aí eu retornei com as minhas asas, né. aí a chama Aí a reacendeu chama novamente, reacende. né. É realmente, assim, a importância de amar o que se faz, ela é muito grande, né, Uhum. porque eu sei que nem todas as pessoas têm o privilégio, eu acredito totalmente nisso, que é um privilégio você trabalhar com o que você ama. Eu acho que nem todas as pessoas têm esse prazer, mas quando você tem esse prazer, quando você deixa ir por algum motivo na vida, você sente. Então, quando eu voltei, realmente foi bem forte, bem muito bom. Uhum. É, a chama reacendeu total, né, Total. porque conhecendo você, Joel, realmente, assim, aviação brilha, brilha, brilha. Realmente dá para ver, o quanto que você está no lugar que você tem muita paixão de fazer, do teu trabalho, assim, dá para ver que você se sente realizado. A gente que está de fora Hum, vê isso. é, a maturidade vai ensinando a gente, ao que é necessário, né. Hoje mesmo eu estava falando sobre um assunto específico aí de, né, enfim, do dia a dia, e às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu não me vejo hoje abrindo mão da aviação, até porque eu não tenho essa necessidade, né, até porque eu não tenho essa necessidade. Se um dia, mais para frente, eu tiver essa necessidade, eu sinto que eu vou sentir muito em deixar a aviação, porque realmente a Uhum. aviação é uma paixão, sempre foi uma paixão, desde o momento que eu sonhei, aí o momento que eu consegui, e galgando essas coisas, enfim. É, eu não quero que chegue esse momento. E não vai, Não não vai, vai. não vai, não vai. É. Enfim, são quase 20 anos, né, Aham. voando aí, muita coisa cabe na memória, coisas que também pesam e sustenta durante essa trajetória, como você falou, da maturidade. Mas me diz como é ser comissário de bordo? É, bom, eu não consigo ser imparcial neste ponto, já vou lhe dizendo isso, né. Eu não consigo ser imparcial, vou falar coisas
boas, tem coisas ruins, porque todo trabalho tem a parte boa e tem a parte ruim. Imagino eu que a única coisa que tem a ser a parte boa é ser milionário, porque daí você não tem nenhuma parte ruim. Imagino eu. Mas eu espero que um dia eu fique milionário para saber se é ou não. Mas enfim, é um trabalho como outro qualquer, tem os seus perrengues, mas ser comissário é ter a noção de que o planeta Terra é nada. Se eu pudesse, eh, tipo, resumir o que é ser comissário, seria exatamente isso. É ter a noção de que o planeta Terra é nada. É nada. É tudo muito perto. É tudo muito interligado. Você sair da sua cidade, lá do interior. Araucária é uma cidade de região metropolitana. É considerado interior. Quando eu entrei na aviação, a minha instrutora, a primeira instrutora da aviação, Juliana Medeiros, maravilhosa, linda, ela Beijo, morava. Beijo, Juliana. Juliana. Beijo. Ela morava na mesma cidade que eu. E é uma coincidência incrível, assim, porque, tipo, tinha tantas pessoas de tantos lugares diferentes e ela morava no mesmo lugar que eu. Uhum. Eu servi o exército com o primo dela. Então, aí você começa a sentir, como assim? Mas é tão grande, né? E é uma coincidência. E aí eu já estive em Santiago, esbarrei com pessoas que nem estavam na aviação, e aí você começa a viajar e começa a ver os lugares, e aí você vai para tal lugar e você fala assim, cara, mas as pessoas levam 5 dias para chegar aqui, eu cheguei em 4 horas, e então essa noção de espaço, Uhum. ela se torna muito pequena. Para dar um exemplo para você, Hum. ou para as pessoas que estão assistindo, elas vão me entender. Quando você compra um apartamento de 50 metros quadrados, você fica super feliz. Uhum. E vai passando um tempo, você vai achando, tá apertado. E não mudou nada, ele continua tendo 50 metros quadrados. Mas de um certo tempo, a percepção que você tem já é que ele tá pequeno. E aí você compra um de 80, um de 110, e aí você tá no de 110, aí você fala assim, ai, aquela casa de 200 metros quadrados, aí você compra um de 200 metros quadrados, e se Deus quiser, você vai progredindo. É só para ter uma noção que o espaço é só uma percepção. Isso é a aviação. A aviação te mostra as suas percepções limitantes, que uma delas é o espaço. E eu acho que é a mais forte delas. Que profundo. É, é profundo. Caramba. Mas isso é um olhar depois de um certo tempo, né, que você Uhum. consegue, perceber essas noções, né. Uhum. Lógico que quando eu entrei lá atrás e quando eu sonhei, eu não pensava nada disso. É só o espaço e a liberdade que a aviação traz para você é incrível. Incrível. E o que você descobriu sobre si mesmo durante esse tempo do voar? Ah, eu descobri tanta coisa, Estela. Nossa, eu descobri tanta coisa. Ai. Eu descobri, primeiro, por que que eu não me encaixava tanto. Isso foi uma Hum. das primeiras coisas, assim. Por que que eu não me encaixava tanto? Por que que eu era tão diferente? Isso foi uma das coisas. Lógico que não foi a aviação que me deu esse start, óbvio que não. Sim, Mas ela deixou muito claro isso pra mim, né? foi no processo. Foi o processo. E lá eu encontrei pessoas que eram como eu. Quando eu comecei a voar, eu dividi um apartamento com um rapaz chamado Luiz Neto. Luiz, beijo. Luiz. Muito tempo eu não falo com o Luiz, mas ele gravou muito isso pra mim. Luiz, nós chamávamos ele de Muca, o apelido dele. Luiz era de Manaus, do interior, do interior, do interior, do interior de Manaus. A gente brincava que ele ficava deitado na canoa, olhando para o céu. Aí ele falava assim: não, amigo, eu ficava deitado na canoa, olhando para Paris. Então, são pessoas que também não se encaixavam, que também não se viam naqueles locais. A representatividade, ela é tão importante nas nossas vidas. E eu acho que essa nova geração, para não falar, não parecer tão velho, né? Mas essa nova geração, eles conseguem ter algo que a gente não teve, Sim. que é a representatividade na internet, no celular, em qualquer lugar que você vai, você tem uma representatividade. Obviamente, algumas mais e outras menos,
mas você tem representatividade, e naquela época a gente não tinha Sim. representatividade. Então, da turma, da escola, toda vez que eu ia para a escola, eu torcia para que tivesse alguém mais afeminado que eu, Sim, né, para que eu não sofresse tanto bullying, ou que sim. fosse pelo menos um pouco mais gordo que eu, para que eu não sofresse bullying. E então essas coisas, a aviação, quando eu cheguei lá, ela começou a me mostrar mais essas coisas, esses sofrimentos, essas coisas. Eu acho que é o processo, né, a aviação e a Uhum, maturidade, né. uhum, A aviação me mostrou milhões de coisas. Eh, Poder identificar nas pessoas o sofrimento ou a alegria. uhum, eh, Quando a gente falou ali no começo que o comissário tem esse dom de ler a pessoa, as uhum, pessoas, é realmente um dom. A gente consegue uhum. perceber se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se ela precisa de um apoio ali. Isso é óbvio se você quiser ver, né. Se você não quiser Sim, ver, você também não vê nada, né. sim. Então, basicamente, Hum. isso me mostrou, O o pertencimento. pertencimento. É, Acho que é coisa do exatamente. coletivo, meu grupo, que delícia, que eu posso ser, me expressar, E né. Não tem é. coisa mais deliciosa que isso, né. Estel, eu acho que não. Eu acho que sinceramente, assim, eu não consigo, por exemplo, nesse período que eu saí da aviação, eu trabalhei na área de segurança do trabalho. E para mim era extremamente natural falar: "Ah, o meu marido, ah, e os meus filhos, ah, não sei o quê". E eu falava extremamente, para mim era extremamente natural, assim, falar do meu marido, ou falar que eu era gay, tipo, não era uma questão, nunca foi uma questão. Mas eu fui entendendo que o ambiente em que eu vivia, o ambiente da aviação, era um ambiente totalmente propício para isso, Uhum. entendeu? Você tem muitas pessoas, LGBTQIAPN+, então você tem essa liberdade. Quando eu entrava no chão de uma fábrica para dar um treinamento ou para falar com alguém que não tinha essa vivência, e eu falava ao meu marido, as pessoas ficavam chocadas. Como assim, tipo, olha, lógico que elas nunca me trataram mal, nunca, sofri nenhum tipo de Uhum. homofobia, né, graças a Deus. Assim, sofri algumas, né, na infância e durante no período da aviação, acho que duas ou 3, mas eram muito pontuais. Então, eu Uhum. vivia aqui naquele grupo ali, e que era maravilhoso, que voltei para ele, né, que Uhum. você podia ser você mesmo. Então, isso é outra coisa maravilhosa da aviação, né. Uhum. Sim. E triste, né, olhar um pouco você me contando, né, a situação de bullying, né, procurar o lugar, querer encontrar gente na época da escola para conseguir respirar um pouquinho. É triste, né, enfim, mas É, seguiu. é assim, eu acho que isso era muito inerente da nossa década de 90, né, Sim, isso era total. uma coisa muito real. Eu não sei, como está hoje, eu acredito que não esteja tão igual, porque graças a Deus eu tenho 2 crianças lindas, e eles frequentam a escola e eles nunca me falaram de absolutamente sofrer nenhum tipo de preconceito com relação a ter 2 pais. Os amigos frequentam a nossa casa, pelo meu filho frequentariam mais, né, é óbvio, né. Mas eu nunca senti absolutamente nenhum tipo de reprovação, enfim. Eu acredito também por essa representatividade que agora a gente tem fácil na internet, né. Então hoje Uhum. não sei se hoje, em grandes cidades, nós temos, essa mesma situação que eu passei lá na década de 90. Sim. Realmente, foi bem difícil, foi bem difícil. É, As primeiras escolas que eu fui visitar para escolher para colocar os meus filhos, foram bem difíceis. é. Aquela taquicardia, aquela suador nas mãos, enfim. É. Terapia, Que resgué terapia, terapia, psicoterapia para é, trabalhar os traumas, tá tudo exatamente, certo. exatamente, exatamente. Enfim, se toda a sua trajetória coubesse em uma mala, o que tem dentro dela hoje? Se, porque não cabe, isso é fato. Eu com certeza teria que pagar excesso de peso, mas queria hoje, dentro da minha mala, eu acho que primeiro de tudo, a minha família, né. Eu acho que eu colocaria minha família em primeiro de
tudo, assim. Os meus filhos são maravilhosos, os amores da minha vida. O meu companheiro é incrível. Independente se eu estivesse ou não com ele, eu ia socar ele na mala igual. Ele iria junto, claro. Os meus amigos. A minha família, claro. Mas e aí em família a gente entra em uma coisa muito específica, né, a família de sangue e a família que você escolheu, né. Porque eu tenho amigos, mas eu tenho uma família que são os meus amigos, né, e felizmente você é uma dessas pessoas que a gente Sim. colocaria na mala e levaria para qualquer lugar que fosse. E você sabe bem das pessoas que eu tô falando, eu não vou citar ninguém aqui para não esquecer ninguém, né, além de você que está aqui, claro. Mas eu acho que é isso. É. Família, amigos, eh, basicamente isso, Uhum. o que eu colocaria na minha mala. E eu colocaria você na sua mala também. É, porque eu imaginei que eu não me colocaria, porque eu iria carregar ela, entendeu. Mas sim, eu estaria nela, com certeza. Uhum. E eu digo mais, assim, eu colocaria essa mala e eu nem olharia o destino. Porque para qualquer lugar que você for e estiver com essas pessoas, pode ter certeza, vai ser incrível. Vai ser Hum. incrível. Desde sair, você vai entender do que eu vou falar. Desde sair de uma cidade dentro de um Celtinha apertado, que chovia mais dentro do Celta do que fora, Sim. para ir pra praia com aquele perrengue gigantesco, a pegar essa mala e ir para Nova York no melhor hotel. Uhum. Qualquer lugar que eu estivesse com essa mala, eu seria extremamente feliz. Sim, que lindo. E, bom, todo esse tempo voando, com certeza tem muita história para contar, né? Tripulação, passageiro ou uma história de você mesmo que você queira compartilhar com a gente, que você vivenciou e que te marca até agora, enfim. Aham. Tem várias histórias, né, várias, várias, várias histórias. Inclusive, agora na empresa que eu tô voando, eu tenho a possibilidade de voar com muitas pessoas novas, assim, né, e eu falo pra caramba, não sei se você percebeu, né, então, as pessoas falam: "Nossa, você tem muita história". Sim, eu tenho muitas histórias. Muitas das quais eu não posso falar nada aqui, que, né, acontece no avião, fica no avião, né. Mas sim, tem algumas histórias, uma delas 2, uma específica que aconteceu no aeroporto de Congonhas, que a gente já falou a respeito dela aqui, que foi um momento de preconceito, que que eu entrei no elevador, eu e um outro comissário, e entrou um senhor, eu digo senhor porque ele já era senhor mesmo, com uma esposa, eu só fui perceber que era esposa ali no conceito, né, com uma criança no carrinho. E eu olhei pra criança e falei: "Ai, que lindo, não sei o quê, não sei o quê". Aí a mulher olhou pra mim com um olhar bem de de nojo, a palavra era, um olhar de nojo. E aí o pai deu uma puxadinha, olhou do carrinho, olhou pra ela e falou assim: "A gente precisa evitar deixar os nossos filhos perto desse tipo de gente". Uau! Que eu fiquei assim, e como eu te disse, né, aviação é um lugar muito, recíproco, né, e esse Uhum. tipo de gente eu percebi que ele estava falando de gays, né, porque eu não tenho por que esconder, nunca tive, né, e isso foi uma das coisas que me deixou um pouco assim, né, "Nossa, como assim uma pessoa tem coragem de fazer isso ou falar isso?". Na época isso nem era crime nem nada, mas enfim, hoje também não é, mas é equiparado, né, mas enfim, isso foi uma das coisas que aconteceu, que eu posso dizer que me marcou. E uma outra é que eu estava logo lá no começo do voo, já acho que o segundo ou terceiro ano, eu estava fazendo um voo que era Guarulhos-Manaus. E aí, eu estava atrás na aeronave, né, então é uma aeronave que voa nacional, uma aeronave comprida de um único corredor. Então lá na frente ficava a chefe do voo e mais uma comissária, ou um comissário, e lá atrás ficavam outros 2 comissários que a gente chama de auxiliares, né, então a chefe do voo e os auxiliares. Eu estava na posição lá atrás, para entender o conceito, né. Nesta época, a companhia que eu voava, ela tinha um serviço
de bordo que era um berço. Então, a gente decolava, poderia montar esse berço. E esse berço era montado na primeira fileira. Então, tinha a porta, um anteparo, só para você Uhum. visualizar, né? Um anteparo aqui e a primeira fileira. O passageiro que sentava aqui na primeira fileira, que comprasse, ele poderia encaixar um berço ali e deixar uma criança deitada ali. Então, essa passageira embarcou, decolamos, e a criança que ela estava levando, até então, na minha cabeça, o filho dela, já estava chorando durante o embarque, um choro ok, de criança normal, mas esse choro foi aumentando. E aí decolamos, colocamos o berço, as meninas, né, que estavam lá na frente, colocaram o berço, a criança deitou, fizemos o serviço de bordo e esse choro aumentava, 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 aumentava. E e não parava, e não parava. Da decolagem é muito normal, né, uma criança ela sentir uma dorzinha na pressurização, e aí ela fica um pouco mais chateadinha, então ela chora um pouco mais. É muito natural, principalmente uma criança pequena, né. E até então nada estava diferente, mas como o choro não parava e ele só aumentava, então tinha algo muito diferente ali, né. Isso ela estava na primeira fileira e na terceira fileira do outro lado, então ela estava do lado esquerdo, do outro lado direito tinha uma senhora com uma criança de colo também. E essa senhora meio incomodada, enfim. Eu eu só fui ter essa noção espacial depois, quando eu fui lá pra frente, porque lá atrás a gente só ouvia o choro da criança. Hum. E aí, pra você no fim da aeronave ouvir o choro de uma criança, a criança não tá chorando, ela tá Ela estava esgoelando, gritando, ela estava né. esgoelando, né. Então nós estávamos num voo longo, né, que era Guarulhos-Manaus, um voo longo. E aquela criança não parava de chorar, não parava de chorar. Aí eu fui lá na frente, e aí eu falei pra chefe, eu falei: "Você viu a criança chorando muito?" Daí ela falou: "Vi, vi". Deu: "Você perguntou pra mãe por que que tá chorando, se ofereceu alguma ajuda?" Ela: "Não, eu detesto criança". Então, e aí quando você, vê que ser comissário não é justamente isso, né, a sua vida tocar a outra, a outra vida tocar você, enfim. Eu cheguei lá e perguntei pra ela, e ela me disse que detestava criança, enfim. A gente tem uma certa hierarquia que a gente segue na aviação, né. Então o primeiro passo pra abordar ela ali, naturalmente, seria da chefe. Naturalmente, mas nada impede de que eu falasse com a mãe. E aí eu virei pra chefe e falei assim: "Ó, eu vou conversar com a mãe, tem problema?" Ela: "Não, fica à vontade, imagina". Aí eu cheguei lá pra mãe, virei pra ela e falei assim: "Oi, tudo bem? O bebê tá chorando, né, ele tá doentinho? Tem algum problema com ele?" Ela: "Não sei". Eu: "Hã?" "Ah, não sei, não é meu filho". Uau! Daí eu falei: "Não é seu filho?" Ela: "Não". Eu: "Mas a senhora tá viajando com ele?" "É, não, ele é filho da minha amiga, eu tô vindo de Madrid e eu vou deixar ele com os pais dela. Tem autorização, tem a documentação, tá tudo certo". Nossa. E aí eu fiquei assim, quando eu falei com ela, eu já estava percebendo que a outra passageira que estava com o bebê já estava me olhando. Aí eu falei pra ela assim: "Você se importa de eu pegar ele pra ver se ele tá com dorzinha ou alguma coisa assim?" Ela: "Não, fica à vontade, pode pegar". Hum. Eu peguei ele, né, porque de repente às vezes a criança tá só assustada e se eu colocasse ele perto do corpo, de repente ele, se acalmava, mas não precisou. A hora que eu peguei ele, eu senti, ele estava cheio, a fralda dele estava cheia, cheia, mas estava muito cheia. Aí eu falei pra ela, eu falei assim: "Ele tá, com a fralda suja. Você tem mais fralda?" Ela: "Não. Eu usei todas no voo vindo de Madrid". Madrid ou Milão, eu não lembro, eu acho que era Milão que ela estava vindo. Mas enfim, era Madrid ou Milão. Acho que era Milão. É, eu usei todas no voo de Milão e não tem mais. Nós, nesta época, não tínhamos fralda no avião, era um voo nacional, não tem fralda disponível. Eu só olhei pra mãe, eu falei: "Eu tenho fralda lá atrás, você se importa se eu trocar?" Ela: "Não, não, fica à vontade, pode levar. Se você tiver, pode trocar, fica à vontade". Bom, era visível que ela não estava muito preocupada e nem incomodada com o choro da criança, aí eu só peguei a criança e falei: "Bom, então eu vou lá pra trás, tem uma outra menina, ela vai me ajudar". "Não, não, fica à vontade, fica à vontade". Aí eu fui pra trás, e no que eu estava indo pra trás eu já olhei pra mãe que estava me observando e fiz o tipo sinal: "Vem". E ela super entendeu. Eu fui pra trás, ela já levantou,
com as coisas do neném dela e já veio atrás de mim. Aí a gente chegou lá atrás, aí trocamos o bebê, enfim, ele estava todo assadinho, passamos pomada, enfim, aí ele deu uma acalmada. Só que ele ainda estava com fome, né. E aí voltei, falei com a suposta mãe, né, falei: "Você tem leite aí pra gente fazer uma mamadeirinha pra ele?" Ela falou: "Não, acabou". E nessa época nós tínhamos leite, a bordo, leite em pó, mas era um leite muito forte, então a gente podia dar aquele leite para criança, né, era muito novinho o menininho, não podia dar aquele leite, porque senão ele ia passar mal. Aí a mãe, né, falou: "Não, já eu tenho aqui, vamos fazer um leite com leite do meu filho mesmo", aí fizemos uma mamadeira ali para ele, demos uma mamadeira para ele, e vamos lá para frente e ele dormiu o resto do voo, assim. Então eu acho que essa história é a que mais se encaixa A com minha o propósito, pergunta, e né, eu com estou as chocada. mas assim, uma coisa que também a gente aprende na aviação, nós não julgamos. Não tem uma trend aí nova que tipo assim: "Eu vou ouvir e não vou julgar"? Eu acho que é assim, né, uma Hum, trend que o pessoal estava fazendo. "Ai, vou ouvir e não vou julgar", alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa que não é que nós sempre fazemos, mas a gente tenta não julgar, entendeu? Não sei a história. Eu sei que juridicamente ela estava respaldada, então ela podia levar a criança, porque ela estava com todas as autorizações e tudo mais, estava tudo certo e ela estava indo lá devolver não, entregar o menino para os avós, porque a mãe estava trabalhando fora e não podia, enfim, não sei, né? uhum, Não julgamos. A gente imagina o que acontece, mas a gente não julga. sim, Enfim, o menino foi e graças a Deus a gente estava ali, a gente conseguiu, dar um pouco de acalento para a criança, né. Até sim. porque as pessoas, quando eu conto essa história, a maioria das pessoas me falam: "Sim, mas isso é um crime". Ela, né, é alguma coisa tipo de não cuidar de um menor, tem um crime para isso. Não me lembro agora Uhum. a palavra, eu acho que é Abandono de incapaz. abandono de incapaz, exatamente, essa é a palavra, abandono de incapaz. Porque, querendo ou não, foi um abandono ali, ela, tipo, deu comida, dava água, enfim. Mas enfim, a gente não julga e o garoto, graças a Deus, até então foi bem, né, e entre outras várias histórias de pessoa passar mal, Sim, de mães que estavam levando o filho morto no porão do avião, que é muito muita frequente, história. são coisas assim, dentro de uma cabine, de avião, inclusive tem uma charter muito boa que rola, né, que tem a cabine do avião, os passageiros sentados, daí tem uma plaquinha, assim, a pessoa indo fazer uma entrevista de emprego, uma pessoa indo pra lua de mel, outra pessoa indo enterrar não sei quem, outra pessoa, enfim, dentro de uma cabine de avião, você tem muitas histórias, você tem muitas vidas. E você, comissário, tá ali para guardar, para manter a segurança, que esse é o Uhum, primórdio de qualquer comissário, a segurança é o primeiro ponto, mas além disso, nesse processo do seu trabalho, você está tocando as vidas. E as vidas estão te tocando também de forma muito, muito forte. Eu tenho passageiros que não são meus amigos. Foram passageiros, uhum, passaram por mim, passaram pela minha história e eu ainda lembro deles. De histórias muito, muito diferentes, de coisas que me mexem comigo, né. Por exemplo, na criação dos uhum. meus filhos, tem uma história de uma Caramba. passageira que falou sobre água e eu sempre lembro disso. Então quando eu vou tomar uma água, e aí tipo: "Ai, peguei uma garrafa de água, tô tomando a água", e aí "Ai, sabe, saciou, mas tem água ali ainda?", eu não consigo Aham, jogar fora, porque eu tive uma passagem com essa passageira que eu não consigo, simplesmente não consigo jogar fora a água. A água é aham, para beber. aham. "Ah, mas você vai jogar numa planta". "Mas você não pegou para beber?". Então eu Água para bebo. beber. Então é isso, são várias histórias, várias. Bom, olhar o mundo lá de cima muda a forma de você estar aqui embaixo? Com certeza. Com absoluta certeza. Olhar de cima, estou dizendo da minha percepção, é pessoal isso. Com certeza muda a forma que eu olho aqui para baixo. Mas não só estar lá em cima, mas você ter a consciência de onde você vive,
de onde você veio, para onde você passou, as pessoas com quem você conheceu, e sabe, essa consciência de um todo muda totalmente. Total. Totalmente, totalmente. Uhum. É um Nunca divisor de águas. total. Muito. Porque, como a gente falou lá no começo, essa noção de a percepção de espaço, a percepção de liberdade, ela muda total e completamente. Muitas vezes a gente está conversando ali e aí é uma pergunta que as pessoas falam muito, né, na aviação. Ah, se a NASA mandasse uma aeronave para fora, para ir para outro planeta, quem você acha que seriam as primeiras pessoas a se prontificar aí? Eu digo com certeza absoluta, as pessoas da aviação. Com certeza absoluta. Não estou dizendo que todas, mas a grande maioria seria da aviação. Uhum. Porque essa percepção de espaço, ela é muito ampla, muito ampla. E aí, junto com ela, vem essa percepção do que é as pessoas, o Uhum. espaço, enfim. Logicamente, as pessoas que, né, têm essa visão é muito individual, mas eu percebo que a grande maioria das pessoas tem essa visão mais ampla das coisas. Uhum. Não é. O olhar de cima faz você ver embaixo com muita diferença. Uhum. O céu te ensinou muito sobre a terra, né? Muito, muito Muito. sobre a Terra, Uhum. muito sobre as pessoas, na Sobre verdade. pessoas. É, Uhum. eu acho que, o céu mostra as pessoas, mostra o quanto nós somos pequenos. Pequeno, você ia falar isso agora. Quanto nós somos pequenos, quanto os nossos problemas são insignificantes, insignificantes. Hoje eu e você estamos aqui num ambiente gostoso, trocando uma ideia, conversando, mas nesse mesmo momento, em algum lugar desse planeta, tem alguém sendo morto. Tem algum país sendo atacado, tem alguém passando fome, tem alguém muito mais feliz, né, casando e constituindo uma família. Tem alguém em algum canto desse planeta que está realizando um sonho. Então, é tudo muito pequeno, Voando pela primeira vez. voando pela primeira vez. Então, aí, recentemente, agora, eu levei essa senhorinha, que é o primeiro voo dela e é muito engraçada, entrou, sentou. Aí ela falou: "Não, não vou mais, não vou mais, não vou mais". Eu falei: "Você vai sim, você vai e depois você vai me dizer que foi maravilhoso, porque eu voo há quase 17, 20 anos, 7, 20 anos e eu nunca fiz um voo ruim". Lógico que eu já fiz vários voos ruins, né, mas era pra ela. E eu falei: "Nunca fiz um voo ruim, a senhora vai amar isso daqui". Aí pousamos, né, e aí eu fui lá perguntar pra ela: "E aí, a senhora gostou?", porque ela ficou esperando pra desembarcar com a cadeira. E ela falou: "Ai, é muito bom, né". Eu falei: "Você tá vendo, a senhora é igual um passarinho agora, agora não vai viajar mais de ônibus". Ela: "Não, agora eu não viajo mais de ônibus". Muito bonitinho. Ai, que delícia. Enfim, estamos indo para o final, mas eu quero que você deixe aqui, sei lá, uma palavra, uma frase, algo da sua experiência, da maturidade profissional que você tem para os nossos ouvintes. É, eu se eu pudesse hoje voltar a dar instrução e, enfim, eu voltaria a falar para todos os meus alunos que eu sempre falei: se apaixone. Se apaixone constantemente pelo que você faz, pela pessoa com quem você está. Se apaixone constantemente na sua vida. Eu acho que, na minha experiência, nós humanos, somos motivados pela paixão. A gente se apaixona por qualquer coisa e é aquela coisa maravilhosa, "Ah, vou, faço, 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 faço", e aí a paixão acaba, daí você troca. Então, tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, com certeza não, mas o filme é com o ator Adam Sandler, e ele tem que conquistar a esposa todos os dias, porque ela perde a memória, alguma coisa assim, Como se fosse a primeira vez. como se fosse a primeira vez. Então, eu acho que a mensagem desse filme é uma mensagem que tá para o romance, mas tá para nossa vida. Uhum. Então, tipo, você se apaixonou pela sua profissão, conseguiu, chegou lá,
em algum momento você vai se cansar. Em algum momento, tudo que é negativo vai ficar muito pior, vai parecer muito maior do que realmente é. Então você precisa se apaixonar de novo. Encontra uma forma de se apaixonar novamente por aquilo. Ou se aquilo estiver saturado demais, encontre outra paixão. A paixão vai te movimentar. Então, se apaixone. Se apaixone por você constantemente. Olhe para você e por mais problema que você tenha em qualquer momento, eu não consigo, eu não, olha para você no espelho e fala assim: "Você consegue, você pode". Se apaixone por você. Se apaixone constantemente. Eu acho que é isso que eu falaria para qualquer pessoa. E está falando, né? É. Foi muito bom te ouvir. Obrigado. E gostoso ter ouvido a tua história, a tua trajetória. Obrigada por ter aceitado esse convite, Imagina, eu que agradeço. compartilhar tudo isso conosco, Foi né? incrível, imagina, eu sempre acreditei muito em você, você sabe disso. Sim. Sou um apaixonado pela psicologia e você também sabe disso. Eh, e eu acho que eu não me perdoaria se eu não fizesse parte disso. Foi maravilhoso mesmo, incrível. Muita sorte, muita sorte, muita sorte. E eu Isso aí. espero que as pessoas continuem te apreciando e te descobrindo e que você continue trazendo novidades e coisas boas. E a vida que nos toca é uma coisa maravilhosa que a gente não percebe no dia a dia. Se a gente não parar e não ter um bate-papo como a gente tem e não conseguir refletir, a gente não vai perceber. E eu acho que esse seu projeto é incrível e é isso. É isso. Parabéns. E a você, ouvinte, meu muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Espero de coração que a história do Joel toque em você e que você possa trazer mais amor, como eu sempre digo aqui, e mais afeto pela sua trajetória. E entender que está tudo bem os altos e baixos. Reconhecer o seu dia a dia e suas conquistas. Se você gostou desse episódio, compartilha, deixa seu like e os comentários também. Se quiser acompanhar mais, me segue nas redes sociais. O link está descrito aqui embaixo. Se encontramos no próximo episódio, onde a vida segue em foco.